Chegamos ao episódio 18 da segunda temporada de The House, um episódio onde, veja só, minha gente, não apareceu nem Luz, nem Ida e nem King. Pois é, minha gente, um episódio apenas com coadjuvantes e todo passado em X-Side. E quem diria, né, mesmo sendo um episódio sem nenhum dos personagens principais, foi um episódio maravilhoso. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. O episódio 18 da segunda temporada de The House se chama Labyrinth Runners, que podemos traduzir como Corredores de Labirinto. Esse título é claramente uma referência à série de livros e filmes Maze Runner, onde Maze, assim como Labyrinth, também significa labirinto, com a diferença que Maze é um labirinto mais voltado para experimentos científicos, né? Algo mais espacial, e Labyrinth é mais como um caminho espiritual. E acho que tem tudo a ver com esse episódio, uma vez que esse labirinto foi criado através de uma ilusão do Gus, e todo mundo em X-Side passou a ser esses corredores, né? Que percorrem essas lembranças, essas memórias dele. O episódio começa num flashback do Gus na época que ele começou a estudar em X-Side. Ele acabou de entregar um trabalho numa matéria onde ele criou uma réplica, né? Uma ilusão do Titã, onde ele segura com uma mão um pedaço de carne e na outra mão uma verdura. E tem uma plaquinha na frente escrito O Titã, e de um lado uma indicação falando tirano carnívoro e do outro falando rei vegetariano. Provavelmente é um trabalho onde eles estudam o Titã e discutem se ele seria carnívoro ou vegetariano. E quando a professora avalia esse trabalho do Gus, ela parabeniza ele pelo que ele fez e pergunta como foi trabalhar com um parceiro dele que a gente não vê na cena. Mesmo assim, o Gus fala que foi ótimo trabalhar com ele e que os dois são praticamente melhores amigos. Então, quando chega esse melhor amigo do Gus, a gente entende que é um cara mais velho que usou o Gus, né? Fingiu que era amigo dele pro Gus fazer o trabalho inteiro, todo sozinho, enquanto ele ficava lá jogando rugby. O Gus, como a gente sabe, é um prodígio, né? Ele entrou mais cedo em X-Side, então ele é um pouco mais novo que os outros alunos. Então, pra ele, acabou sendo difícil fazer amizade quando chegou em X-Side, e por ele ser mais inocente, acabou sendo usado pelos outros alunos. E quando o Gus entende que esses outros alunos só estavam usando ele foge, né, magoado, e vai se esconder numa outra sala. É quando um livro acaba caindo sem querer na cabeça do Gus e os olhos dele ficam nesse azul neon e ele desperta, né, ele cria essa ilusão ao redor dele. É uma magia que a gente entende ser muito poderosa para um ilusionista e que o Gus ainda não sabe controlar muito bem. O Gus cria um cenário inteiro ao redor dele e projeta esses dois alunos como se eles estivessem lá fisicamente zombando dele. Acontece que nessa sala que o Gus estava escondido, quem também costumava se esconder lá era a Willow na época que ela ainda estava estudando Abominação. Assim como o Gus, a Willow também tinha dificuldade de se enturmar, né, de fazer amizade, e também estava com dificuldade na matéria, né? Como a gente lembra, lá no início a Willow estava tentando estudar Abominação, mas não estava indo lá muito bem. Então ela se aproxima do Gus, que está quase tendo um ataque de pânico, né, uma crise de ansiedade, e ela ensina ele a fazer uma respiração relaxante para ele se acalmar. Foi muito fofinho ver a Willow ajudando o Gus a controlar essas vozes internas que ficavam perturbando ele, e o início da amizade dos dois começando ali. Indo para o tempo presente, a gente entende que cronologicamente a história está um pouquinho depois do final do episódio passado, quando a gente viu os guardas do Coven do Imperador chegando na Casa da Coruja. A Willow, o Gus e a Emmett estão conversando no refeitório durante o almoço, e a Emmett está mostrando as mensagens que ela recebeu da Luz. A gente lembra que no episódio Eclipse Lake, a Luz e a Emmett começaram a se comunicar através de emojis e que cada emoji representa uma letra. E a Emmett fala que a Luz deve ter digitado rápido porque ela não decifrou tudo que ela mandou. Ela só conseguiu entender que a Luz descobriu algumas coisas ruins, algumas coisas relacionadas ao Dia da União e que não é pra assustar ele. A gente entende que essas mensagens devem estar relacionadas às descobertas que a Luz fez quando entrou na mente do Imperador com o Hunter. Inclusive, esse não é pra assustar ele deve ser uma mensagem sobre o Hunter, para eles acolherem ele se o encontrarem. Mas, obviamente, ninguém entendeu isso. Talvez nessas mensagens tenha também um pouco de quando a Luz foi com o King e o Huri para aquela ilha bem distante e descobriu sobre o passado do King.
A única coisa que a Emmett entende, ela fica até corada quando vê, são os coraçõezinhos que a Luz manda pra ela. E a Willow compartilha que foi até a casa da coruja e tinha vários guardas cercando. A forma como ela fala dá a entender que não tinha ninguém na casa e os guardas ainda estão espreitando, esperando alguém chegar pra capturar. Então, provavelmente, a Ida e a Lilith, que eram as únicas que a gente sabia que ainda estavam na casa da coruja, conseguiram escapar antes dos guardas chegarem. De repente, elas até conseguiram se encontrar com a Luz, o King e o Huri e estão todos escondidos em algum lugar. Então tá tensa a situação, eles só não sabem direito o que tá acontecendo. O interessante desse momento é ver como a relação de amizade da Emmett e da Willow está se fortalecendo, está voltando a ser o que era quando elas eram mais novas. Elas já vinham tentando retomar a amizade desde a primeira temporada, quando a Emmett acidentalmente apagou algumas lembranças da Willow. Então a Emmett, com a ajuda da Luz, consegue trazer de volta essas memórias e o reinício dessa amizade começa ali. Mas as duas só voltam de fato a serem amigas quando a Emmett vai pedir conselhos amorosos pra Willow. É até o momento que a Willow pede pra Emmett ajudar ela com esse penteado novo que ela tá usando agora. Porém, mesmo com as duas retomando essa amizade, a Emmett continua a subestimar a capacidade da Willow. Na época que a Willow estudava Abominação, a Emmett presenciava a dificuldade que ela tinha. No entanto, a Emmett não estava presente quando a Willow começou a estudar magia das plantas e se mostrou uma excelente aluna. Ela também não estava presente quando a Willow montou aquele time de Flyer Derby e se mostrou uma excelente jogadora. A Emmett não viu a Willow desenvolver essas outras habilidades e a lembrança mais forte que ela tem da amiga é a dificuldade que ela tinha com a Abominação. Então, quando a Willow fala pra Emmett que ela pensou em sequestrar algum dos soldados do Imperador que estavam cercando a Casa da Coruja pra descobrir o que estava acontecendo, a Emmett demonstra uma descrença da capacidade dela em fazer isso. O Gus até sugere que a Willow converse com a Emmett pra falar sobre esse lado que ela não conhece dela, mas a Willow fala que é um processo, porque elas estão retomando a amizade agora, então é questão de tempo até que ela conheça o verdadeiro eu dela. Então, depois que as duas saem do refeitório, o Gus se depara com Flapjack, o palismã do Hunter, revirando o lixo. O Gus resolve seguir o Flapjack e vai até o Paramoratório, o auditório de Exide, onde ele encontra o Hunter escondido. E como a gente percebe, esse auditório está interditado para reforma, provavelmente por conta daquele incidente que aconteceu com o Basilisco lá na primeira temporada, no primeiro dia de aula da Luz. Por conta disso, fica fácil pro Hunter se esconder lá por ser um lugar que as pessoas não estão frequentando. Como a gente sabe, quando o Hunter descobriu que ele era um Green Walker, que ele era um clone de um antigo amigo do Imperador, ele acabou fugindo. O Hunter precisava de um tempo para lidar com essas informações, para entender o que estava acontecendo com ele e não quis ficar na Casa da Coruja. Então nesse episódio a gente descobre que ele foi se esconder em Exide, o lugar onde recentemente ele teve uma lembrança boa quando foi acolhido pelo time de Flyer Derby e se sentiu genuinamente parte de algo. Ele fez amizade com a Willow e com o time, mesmo que de uma forma meio torta, e na época disse que tinha sido um dos melhores dias de sua vida. Inclusive a roupa que ele tá usando agora é justamente o uniforme do time de Flyer Derby. Enquanto o Hunter se esconde no auditório, Flapjack rouba a comida do lixo para levar para ele, e a gente vê pelos entulhos que o Hunter tá escondendo que ele tá estudando sobre os Green Walkers. A gente vê que tem um livro intitulado Green Walkers, um outro livro onde a capa a gente lê a lenda dos Green Walkers e um outro falando sobre a extinção dos Green Walkers. Loucura, né? A reação do Gus quando encontra o Hunter não é muito amistosa, né? Afinal de contas, a última vez que eles se encontraram, o Hunter queria levar eles à força pra fazerem parte do Coven do Imperador. A gente tinha entendido que a Willow tinha dado um voto de confiança ao Hunter no final do episódio, mas parece que o Gus ainda tá com um pouquinho de pé atrás. O Hunter hesita na hora de contar pro Gus o que tá acontecendo, mas o Gus entende que tem algum problema aí e que o Hunter tá precisando de ajuda. Nesse momento, o diretor Bump chama todos os alunos pro ginásio e antes do Gus sair do auditório, ele deixa uma lancheira com uma comida decente pro Hunter. Isso porque, além do lixo, o Hunter tava se alimentando apenas de Hex Mix. A gente vê também que algumas mudanças boas estão acontecendo em Exide. A gente percebe que cada vez mais alunos estão estudando mais de um tipo de magia e até o diretor Bump comenta que isso tem deixado os alunos mais animados. No episódio 14 da segunda temporada, a gente tinha visto que a Emira e o Edric, além da ilusão, estavam começando a se interessar por outros tipos de magia. A Emira estava mostrando algumas habilidades com cura e o Edric estava mostrando algumas habilidades com o trato das criaturas e com poções. E agora nesse episódio a gente vê que as cores do uniforme deles mudou para, além de ilusão, também ter essas outras especialidades.
Além disso, a gente vê uma Ptolomeu também, que antes tinha apenas a cor da construção e agora tem a cor da construção e da ilusão. E o interesse dele por magia da ilusão provavelmente surgiu quando ele foi com o Gus e com os alunos da Glandus High para as ruínas do espelho. No entanto, essas mudanças que a Exide tem feito, que tem deixado os alunos entusiasmados, está com os dias contados. Isso porque chega ao colégio o Adrian Day, líder do Coven das Ilusões. O nome Adrian Gray provavelmente é uma referência ao retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que conta a história de um homem que se apaixona pelo próprio retrato e deseja que ele envelheça em seu lugar. Isso combina bastante com a personalidade do Adrian, que é bastante vaidoso, e com o fato dele ser o líder do Coven das Ilusões, que tem um espelho como símbolo. Então o diretor Bump chama todos os alunos para o ginásio, onde o Adrian faz um anúncio em nome do Imperador Belus. Ele fala que o Coven do Imperador tem planos de parar com esses estudos de múltiplos tipos de magia e que os alunos de Exide devem ser introduzidos a um Coven antes do Dia da União. Lembrando que no episódio anterior a Lilith tinha dito que faltava uma semana para o Dia da União. Então agora deve faltar menos de 7 dias. No entanto, o Adrian fala que os selos que vão ser colocados nos pulsos dos alunos são apenas uma ilusão, algo temporário e que ninguém precisa se preocupar. De acordo com o Adrian, é apenas uma forma dos guardas verem que o bruxo tem um selo no pulso, mesmo que seja falso, e deixá-lo em paz. Isso provavelmente porque é dito para todo mundo que o Dia da União é o dia que vai livrar Boiling Isles da magia selvagem. Então quem não tiver o selo no pulso, mesmo que seja uma ilusão, vai ser considerado um bruxo selvagem. Então Edric é o primeiro candidato, o primeiro aluno em que vai ser colocado esse selo de ilusão temporário. No entanto, quando o Adrian tá se preparando para colocar esse selo de ilusão no pulso do Edric, o Gus se dá conta que aquilo é uma ilusão e que um guarda ia colocar um selo de verdade no pulso dele. O Adrian criou uma ilusão no ginásio inteiro e ia colocar um selo de verdade no pulso de todos os alunos de Exide. Como a gente sabe, para o Dia da União é necessário que a maior quantidade de bruxas e demônios estejam fazendo parte de um Coven, porque assim uma maior quantidade de magia será conseguida naquele feitiço de drenagem. Durante muito tempo, o Imperador Belus, através de suas mentiras, tentou fazer com que as pessoas aceitassem naturalmente entrar para os Covens, convencendo que a magia selvagem era ruim e perigosa. Alguns episódios atrás, percebemos que o discurso evoluiu, que os habitantes de Boiling Isles começaram a entrar para os Covens por medo, dizendo que o Titã puniria quem ajudasse as bruxas selvagens. E agora chegamos num nível onde fazer parte de um Coven está sendo imposto. Todo mundo está sendo colocado num Coven praticamente à força. Então, depois de ser desmascarado, o Adrian vai até o Gus e ameaça colocar nele um selo, só que não o selo do Coven da Ilusão, e sim o selo do Coven da Abominação. Como a gente sabe, quando um bruxo ou demônio recebe um selo, ele é impedido de fazer qualquer outro tipo de magia que não seja daquele Coven. Então, colocando um selo de abominação no Gus, vai impedir dele fazer qualquer tipo de magia relacionada à ilusão, que é onde ele é bom de verdade. Porém, quando o Adrian ameaça colocar o selo de abominação no pulso do Gus, aquela ansiedade, aquele pânico que o Gus teve na época que ele entrou em Exide volta. Só que dessa vez numa proporção muito maior. Os olhos do Gus ficam com aquele azul fluorescente e ele cria uma ilusão na escola inteira. O próprio Adrian, que é líder do Coven das Ilusões, se pergunta como o Gus está fazendo aquilo, o que mostra que realmente o poder do Gus é muito forte. O feitiço que o Gus envolveu a escola são ilusões influenciadas pelas suas memórias. Vários lugares que têm algum tipo de significado para o Gus. Então a gente vê uma ilusão da Casa da Coruja do lado de fora, a gente vê a cozinha da Casa da Coruja, a gente vê a biblioteca de Bunnisboro, a gente vê o centro de convenções quando aconteceu o convention, a gente vê o parque, aquele carnival, a gente vê o quarto do Gus e a gente vê até as ruínas do espelho, o cemitério do espelho. No meio do caos, todos na escola acabam se separando e o Hunter aparece para ajudar o Gus. O Adrian, ainda impressionado com a magia que o Gus criou, especialmente com o cemitério do espelho, ordena que os guardas o encontrem. A Emmett e a Willow estão vagando por algumas ilusões, por alguns cenários criados pelo Gus, até finalmente pararem no Carnival, naquele parque que eles estiveram uns meses atrás. Pelo Instagram, a Emmett vê que o
o Edric, o diretor Bump e alguns alunos estão na sala de cura e elas tentam chegar até lá. No entanto, surge um guarda do Imperador e antes que a Emmett possa usar um feitiço contra ele, a Willow se adianta e se defende com feitiço de plantas. E a Emmett continua duvidando da capacidade da Willow, achando que aquilo foi apenas um tiro de sorte. As duas continuam seguindo pelas ilusões, tentando chegar até a sala de cura e acabam na biblioteca de Bunny's-Burrow, onde são atacadas por outros guardas. Mais uma vez, a Willow é capaz de se defender, mas a Emmett acaba se adiantando e as duas terminam se atrapalhando, quase sendo atacadas. A Emmett fala que elas acabaram de voltar a ser amigas, que ela quer proteger a Willow. Ela só não entende que a Willow não precisa ser protegida, ela só precisa que a Emmett veja quem ela realmente é. E é a Willow que acaba protegendo a Emmett de um ataque, usando a magia das plantas. Precisou isso acontecer para a Emmett entender como ela estava subestimando a Willow. Então elas finalmente são encontradas pelo diretor Bump quando a Emmett reconhece o valor da Willow e percebe que errou. Enquanto isso, o Gus e o Hunter estão numa ilusão nas ruas de Bunny's-Burrow e um dos olhos do Gus continua brilhando e o outro não. Então por conta disso ele consegue enxergar o que é real e o que é ilusão. E o Gus compartilha que ele nunca tinha feito uma ilusão tão grande assim, ele nem faz ideia de como desfazer. Então o Hunter sugere, já que eles estão em Exide, que procurem algum professor que possa ajudar o Gus a desfazer esse feitiço. E o Gus pergunta por que o Hunter tá querendo ajudar, né? E por que ele não tá mais com o Coven do Imperador? O que afinal de contas tá acontecendo com ele? Mas o Hunter continua não querendo falar nada. Ele dá a desculpa que só tá ajudando o Gus por conta do sanduíche que ele deu pra ele. Então aparecem alguns guardas tentando capturar o Gus, como foi pedido pelo Adrian, e o Hunter tenta defender, atacando eles de volta. E quando eles reconhecem o Hunter como guarda dourado, a gente imagina imediatamente que eles vão atacar, né? Afinal de contas, o Hunter invadiu a mente do Imperador. Mas ao contrário disso, eles tratam o Hunter muito bem e falam que o Imperador tá procurando o Hunter, né? Tá querendo saber se ele tá bem. Então a gente entende que o Belus não compartilhou com os guardas que ele tá procurando o Hunter por ele ter invadido a mente dele, mas sim que ele tá preocupado com o Hunter. E claro, a gente sabe que é mentira do Belus, né? Ele quer realmente acabar, eliminar com esse Green Walker, mas não compartilhou as reais intenções dele com ninguém. E o Gus entende, mesmo o Hunter não tendo compartilhado com ele, que ele tá fugindo do Coven do Imperador. E o Gus cria um glifo de fogo com o pé pra afugentar esses guardas enquanto ele foge com o Hunter. Então o Hunter e o Gus conseguem escapar e vão parar numa outra ilusão, dessa vez no quarto do Gus. É interessante que o quarto do Gus tem vários objetos humanos, né? O que mostra que ele continua com esse interesse dele pelo mundo humano. E um dos pôsteres vistos no quarto do Gus é muito parecido com o do filme A Coisa. Então o Hunter começa a entrar em pânico, né? Por saber que o Imperador tá atrás dele. E assim como a Willow lá atrás ajudou o Gus, né? Ensinou ele a fazer aquele exercício de respiração para ele acalmar, agora é o Gus que tá ensinando o Hunter o mesmo exercício pro Hunter acalmar. Então mais uma vez o Gus tenta conversar com o Hunter, né? Tentar fazer ele se abrir, contar o que tá acontecendo, pelo que ele tá passando. E novamente o Hunter nega, né? O Hunter não quer se abrir. Mas o Gus entende como o Hunter se sente, porque quando ele era mais novo, né? Na época que ele entrou em Exide, as pessoas se aproximavam dele, tentavam ser amigos apenas esperando alguma coisa em troca, né? Tinha sempre segundas intenções e nunca era realmente pra querer ser amigo de verdade dele. Mas o Gus tenta falar com o Hunter que nem todo mundo é ruim, né? Que existem pessoas boas, né? E ele fala de quando conheceu a Willow e depois conheceu a Luz e as outras pessoas que ele foi conhecendo e foram se tornando e se mostrando amigos de verdade. E é muito legal que o Gus não força o Hunter a nada, ele simplesmente fala que se ele precisar, se ele quiser se abrir, o Gus vai estar lá pra ele, que ele pode confiar nele. E é interessante que enquanto o Gus tá falando com o Hunter, ele mostra o mural dele, né, que tem algumas fotos. A gente vê uma foto lá no dia do Grom, né, que tá o Gus, a Luz, a Willow e a Emmett. A gente vê uns pôsteres que ele guardou dele, da Luz e da Willow, quando eles foram banidos. E tem até uma foto do Gus com o Bartolomeu, né, quem diria? A gente viu lá naquele episódio que eles foram parar lá nas ruínas do espelho, né, lá naquele cemitério do espelho, que os dois no final do episódio, mesmo que tenham tido algumas diferenças, estavam quase que se conectando, né? Tava quase que rolando uma amizade ali. Então o Gus e o Hunter conseguem sair das ilusões e chegar num corredor real de Exide, onde eles acabam encontrando com a Willow. Então o Hunter percebe alguma coisa estranha na Willow quando ela tá conversando com o Gus e confronta a Willow, né? E a
gente entende que não é o Willow de verdade, é mais uma ilusão criada pelo Adrian. Então o Gus e o Hunter tentam escapar e o Adrian cria uma outra ilusão, dessa vez do Imperador Belus, o que faz o Hunter dar um passo para trás. E essa ilusão do Imperador Belus acaba se revelando 2 guardas do Imperador que acabam prendendo eles. Então o Adrian prende o Gus enquanto 2 guardas colocam o Hunter para dormir. É interessante que mais uma vez os guardas ficam confusos com relação ao Hunter, né? Afinal de contas o guarda dourado é um superior deles. Mas o Adrian fala que o Imperador tá atrás do Hunter e que agora ele é um fugitivo. Então a gente entende que realmente os guardas não sabem que o Hunter tinha fugido, mas fica ambíguo se os chefes do Coven sabem, né? Se o Adrian sabe. Quando o Hunter recupera sua consciência, ele tá na sala de cura junto com vários outros alunos que estão sendo tratados de seus ferimentos. Ele até acredita que pode estar numa outra ilusão, né? Num outro cenário de ilusão, mas então ele entende que é um lugar real. Então o diretor Bump fala que eles viram o Hunter sendo arrastado, mas a equipe de Flyer Derby que ele participou conseguiu salvá-lo. No entanto, o Bump não tá convencido que o Hunter, né, o guarda dourado, seja inocente e quer saber onde tá o Gus. Claramente todo mundo sabe que o Hunter é o guarda dourado e é difícil confiar nele depois de tudo que eles passaram. O Hunter tem dificuldade de convencer todo mundo que ele não faz mais parte do Coven do Imperador Belus, mas a Willow acredita nele, principalmente na parte que o Hunter conta quando o Gus ajudou ele a fazer aquela respiração para acalmar. Então eles decidem se unir e bolar um plano para tentar resgatar o Gus. O Adrian levou o Gus de volta ao ginásio e tá interrogando ele acerca daquela ilusão que ele criou do cemitério do espelho. Aparentemente o Adrian não sabe onde fica o cemitério do espelho e ele tá procurando há muito tempo porque ele sabe que lá é onde é guardado os Galderstones e acha que seria um ótimo presente para o Imperador Belus. A gente sabe que esses Galderstones são aquelas pedras que ficam no cemitério do espelho e naquelas instruções que o Imperador Belus tem para criar um Greenwalker, um dos itens, um dos ingredientes necessários é um Galderstone. Como o Imperador Belus já criou vários Greenwalkers, a gente imagina que ele encontrou em outros lugares Galderstones, mas de repente eles tenham acabado, né? E ele tá precisando de mais para criar uma nova versão depois que ele destruir essa. O Gus se recusa a passar essa informação pro Adrian, então o Adrian tira um dos brincos em forma de espelho que se revela um amplificador mágico que o Adrian diz conseguir organizar as memórias do Gus. Isso acaba machucando o Gus, fazendo com que ele tenha outra explosão mágica. Enquanto isso, Bump e os outros alunos surgem na porta do ginásio e começam a atacar os guardas para tentar invadir. É um duelo maravilhoso dos alunos contra os guardas do Imperador que lembra muito a batalha de Hogwarts lá de Harry Potter. É durante essa batalha que a Emmett já reconheceu o valor da Willow e agora as duas unem seus poderes para lutar contra eles. Inclusive uma das poses que a Emmett e a Willow fazem na hora de lutar contra um dos guardas é uma referência a uma das poses da Sailor Moon. Então o Hunter, a Emmett e a Willow encontram o Gus dentro do ginásio, preso dentro de uma bolha mágica. E essa magia que o Gus está fazendo agora prende ele próprio dentro de suas más lembranças, mas também faz com que as pessoas ao redor fiquem presas em suas próprias más lembranças. Então a magia que o Gus consegue fazer nesse momento não é mais relacionado só às próprias memórias dele. Ele também consegue aprisionar as outras pessoas dentro de suas próprias memórias. Então um dos guardas aparece com o Abomaton, né, que é aquele robô de abominação feito pelo pai da Emmett. É até engraçado que a Emmett fala, nossa, eu preciso mesmo falar com meus pais sobre isso. E enquanto a Willow e a Emmett vão enfrentar o Abomaton, o Hunter vai até a bolha mágica tentar salvar o Gus. Mas para se aproximar do Gus, o Hunter precisa enfrentar os próprios medos, as próprias memórias ruins. Então a gente vê alguns flashes do Hunter dentro da memória do Imperador, quando ele descobre que é um Greenwalker, e mesmo passando por toda essa aflição, o Hunter continua até chegar no Gus. Da mesma forma que o Gus se esforçou durante o episódio para se aproximar do Hunter, para mostrar que ele era confiável, para mostrar que ele é amigo do Hunter, agora é a vez do Hunter retribuir isso e ele tentar ajudar o Gus. Então o Hunter encontra o Gus aprisionado dentro de uma dessas memórias ruins dele, e a gente vê que ele tá acuado, né, sentado, enquanto 3 alunos giram ao redor dele como se estivessem zombando. E a gente percebe que esses 3 alunos são aqueles da Glandus High que apareceu lá naquele
naquele episódio das ruínas do espelho. O Hunter vê nessas memórias do Gus ele sendo enganado, ele sendo incapaz de aprender e ele não confiando em si próprio. Então é a vez do Hunter conversar com o Gus e ele tentar acolher o Gus. Ele falar que também por muito tempo acreditou nas pessoas erradas, né? Foi enganado por muitas pessoas. Claro que ele tá falando do Coven, do Imperador, e principalmente do Imperador Belos, né, que mentiu pra ele, fingiu ser uma pessoa boa, e o Hunter fala que parte dele também queria acreditar que tudo isso que ele descobriu é mentira, mas não é. E assim como o Gus falou pro Hunter que ele podia confiar nele, o Hunter agora fala pro Gus que ele também pode confiar nele. E daí o Hunter tenta fazer aquele exercício de respiração e não dá muito certo, mas esse momento dos dois, né, esse momento de cumplicidade, esse momento de amizade deles, isso ajuda o Gus a desfazer todas as ilusões e a escola volta ao normal. E aparentemente todos os alunos conseguiram afugentar os guardas do Imperador e o Gus encontra aquele aparelho amplificador do Adrian. Notem que o Gus guarda esse aparelho no bolso, então pode ter certeza que em algum momento ele ainda vai usar isso. Se sem esse amplificador o Gus já é todo poderoso do jeito que a gente viu esse episódio, imagina quando ele aprender a usar esse aparelhinho. Então a Willow abraça o Gus, né, feliz por ele ter voltado ao normal, e quando o Hunter tenta sair de fininho, né, meio baixando a cabeça, a Willow puxa ele junto também e abraça. É muito bonitinho ver o Hunter junto com eles. Acho que de todas as relações que o Hunter teve até agora, de todos os personagens que ele interagiu, com a Willow e com o Gus foi a mais bonitinha, foi a mais sincera. Acho que realmente é uma relação de amizade. Então o Adrian e os guardas estão se retirando do colégio, né? O Adrian é praticamente arrastado, ainda num estado vegetal, provavelmente consequência daquele feitiço do Gus. O Adrian deve estar preso ainda nas más memórias dele. E eu imagino que se o líder do Coven da Ilusão apareceu em Exide para colocar o selo no pulso dos alunos, devem ter outros líderes de Covens aparecendo em outros colégios de Boiling Isles. E não dá nem para saber se eles conseguiram se rebelar assim como Exide fez. E uma das guardas do Imperador que teve destaque nesse episódio, né, a Severine, que passou o episódio inteiro sendo xingada, né, sendo zombada, sendo diminuída pelo trabalho que ela fez, acabou se demitindo do Coven do Imperador e falou que ia voltar pro Coven dos Gatinhos. Inclusive essa guarda é dublada pela Dana Terrace, criadora de The House, né? A Dana Terrace sempre dando um jeitinho aí pra aparecer na série. Como a gente sabe, né, apesar de existirem os 9 principais Covens, que são aqueles onde as pessoas recebem o selo no pulso, existem outros Covens menores, né? Alguns deles foram até citados no episódio Convention, lá na primeira temporada. E é interessante pensar que para o Dia da União são necessárias essas 9 cores, né? Esses 9 Covens principais. Então eu fico me perguntando o que vai acontecer com esses outros Covens, né? Com esses Covens menores que não fazem parte desse plano, né? Do Dia da União. Não sei se de alguma forma esses habitantes de Boiling Isles, mesmo fazendo parte desses Covens menores, precisam possuir o selo de um dos 9, porque não faz sentido o Imperador permitir que existam esses outros Covens que não vão fazer parte, né, desse feitiço de drenagem. Se ele tá impondo, se ele tá forçando que todo mundo faça parte de um desses 9 Covens, imagino que esses outros Covens fugiriam um pouco da proposta inicial dele. Isso não foi claramente explicado em The House, mas eu imagino que esses Covens secundários sejam de alguma forma apadrinhados por um desses 9 principais Covens. Por exemplo, esse Coven dos Gatinhos estaria dentro do Coven do Trato das Criaturas. Daí o Coven dos Padeiros, por exemplo, já que é especializado em receitas, pode ser que esteja dentro do Coven das Poções. O Coven das Flores estaria dentro do Coven das Plantas e por aí vai. Bom, então depois que os guardas vão embora de Exide, todo mundo se reúne ao redor do Hunter e começa a fazer várias perguntas pra ele, perguntando o que tá acontecendo no Castelo do Imperador, por que ele saiu de lá, né? Por que ele não faz mais parte do Coven do Imperador. Então o Hunter respira fundo e resolve contar a verdade pra todo mundo, né? Ele fala que o Imperador Belos tá mentindo e que o Dia da União é bem diferente do que todo mundo imagina. Imagino que a partir daí o Hunter vai começar com
contar e vai explicar pra todo mundo o que tá acontecendo, né? Qual é o real plano do Imperador. E eu achei muito bom isso vir do Hunter e não da Luz, como eu tava imaginando que seria. Todo mundo sabe que a Luz e o Imperador Belos não se dão bem desde o final da primeira temporada, lá na cerimônia da petrificação. E pelas memórias do Imperador Belos que a gente viu quando a Luz e o Hunter entraram lá e começaram a ver aqueles quadros, a gente entende que a história que o Imperador Belos está querendo contar para a população de Boiling Isles é que naquele dia ele estava num duelo contra a magia selvagem, né? Representada pela Ida, pela Lilith, pela Luz, pelo King. Então seria difícil a Luz convencer todo mundo do que ela sabe sem ela ter uma prova concreta. No entanto, agora a gente tem o Hunter, o guarda dourado, que era o braço direito do Imperador Belos, que decidiu por conta própria não trabalhar mais com ele. Então, se a história vem de alguém que estava lá no Coven do Imperador, trabalhando com o Belos, do lado dele, acreditando nele, e de repente mudou de ideia, de repente virou as costas para aquilo, é muito mais fácil as pessoas acreditarem. E claro, né, depois desse ataque que a Exide sofreu, né, dessa tentativa de impor o selo em todos os alunos, vai ser fácil todo mundo acreditar. E eu imagino que lá no final, como são só os alunos, né, que não têm os selos para serem controlados pelo Coven do Imperador, vai estar na mão deles lutar para o que quer que vá acontecer no Dia da União. E só por esse episódio a gente viu como eles têm potencial para ser um exército muito forte contra o Coven do Imperador. Que loucura vai ser essa batalha, minha gente. Que loucura. E eu tô achando maravilhoso que o Hunter está do lado deles e vai lutar junto com todo mundo contra o Imperador. Gente, vai ser uma loucura. E antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. O código secreto apareceu quando o Hunter e o Gus estavam andando por uma das ilusões numa rua de Boynesboro e eles tocam numa das paredes e aparecem os armários de Exide. O código está bem embaixo numa dessas portas do armário. E usando a tabela de conversão fonética, a gente tem a palavra below, que podemos traduzir como abaixo. Então, juntando todos os códigos que a gente tem desde o início da temporada, a gente tem Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams of Kings, As Above Rush Darkened Skies, As Below, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, Ele não sonha mais com reis. Enquanto acima correm céus escurecidos, abaixo, a gente ainda precisa entender esse condicional as, né, para saber exatamente como é que vai traduzir, mas até agora a gente entendeu, né, que enquanto acima correm céus escurecidos, embaixo está acontecendo alguma coisa. Continuo acreditando que esse poema que está se formando é relacionado ao Dia da União, né? Está bem claro que é sobre isso. Vamos só guardar mais palavras para a gente entender o que está acontecendo aí embaixo e daí a gente teoriza um pouco mais em cima disso. E por enquanto é só, né? Falta mais 3 episódios para acabar a temporada. Gente, estamos na reta final, reta final. Falta muito pouco, então, né? A gente respira em fundo, contem até 4, igual a Willow ensinou pro Gus, igual o Gus ensinou pro Hunter e... até lá. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!